O filme O Menino e o Mundo conquistou e emocionou e vem conquistando e emocionando muita gente desde o seu lançamento lá em 2014. Só que apesar do enredo desenhar a história de um menino em busca do seu pai, pode ser meio difícil encontrar a fonte desses sentimentos que a obra causa na gente. Porque se a gente for parar pra pensar, as formas mais claras de conexão humana que a gente podia ter ali fogem bastante do convencional. Pois pensa aqui comigo, quais são os principais recursos que a gente usa para nos relacionarmos uns com os outros? Evolutivamente falando, a gente poderia dizer que é a comunicação, principalmente a verbal, e a percepção de sentimentos através das expressões no outro, certo? Mas em Um Menino e o Mundo, essas duas coisas se mostram bem peculiares. Em relação a uma comunicação pela fala, os diálogos são todos recitados ao contrário, impossibilitando o nosso entendimento de primeira, e com as expressões faciais a coisa não é muito diferente, já que as feições dos personagens são basicamente sempre as mesmas, um rosto branco com 2 elipses formando os olhos. Então, como é que o filme pode ser tão carregado de emoções sem abraçar essas características convencionais? O diretor Ale Abreu diz que a resposta está, de certa forma, nessa própria variedade de resposta, como se cada um de nós pintássemos os nossos próprios desenhos no filme e fôssemos impactados por nossas próprias conclusões. E isso é muito bonito e é o que me fez ver O Menino e o Mundo como uma obra extraordinária ao desenvolvimento comum das histórias, se tornando uma aventura sobre o elemento mais fantástico dentro de nós, a imaginação e o seu poder transformador. Só queria muito amor, só queria muito amor. O Menino e o Mundo foi feito da forma mais espontânea possível, sem ter um roteiro muito pré-definido. As cenas iam simplesmente surgindo de forma orgânica. Isso já é bom para nos demonstrar como o seu processo de criação floresce constantemente ao longo da história. Conforme o seu diretor criava cada quadro, as coisas iam se transformando em outras coisas e abriam esse espaço a ser preenchido cada vez mais pela imaginação. Eu vou desenhando, uma coisa eu já não sei mais o que eu estou desenhando, eu já não sei mais sobre o que eu estou fazendo. As coisas vêm surgindo, não tem muito esse intermédio da razão. E esse processo de transformação é pra mim a alma que vai percorrer todo o filme. Logo no começo, isso já nos é dito da forma mais espetacular possível, num quadro em branco como de uma folha de papel, onde círculos e formas vão surgindo e se afastando, diminuindo até se transformar em outras formas e irem se transformando de novo, até que a gente entende que isso na verdade era a visão do menino ao observar uma pedra. Sem esclarecer também se todas essas formas que surgiram eram imaginadas e frutos da subjetividade da cabeça do menino, ou se tratava de uma espécie de zoom microscópico e o que a gente estava vendo ali era uma transformação em nível atômico dentro daquele objeto. De qualquer forma, é essa ambiguidade que nos mostra a dialética do filme, a imaginação do menino em relação à transformação do mundo, seja essa transformação causada por ele ou incontrolavelmente ao redor dele. E isso é algo que continua nessa mesma cena, quando o mesmo cenário branco, representando todas as possibilidades e vazio de uma tela sem imagens, começa a ser transformado por uma infinidade de cores e formas que dão origem a uma natureza surreal e toda deslumbrante. Tudo isso já nos mostra o papel da imaginação, que aqui é capaz de transformar o mundo ao seu redor como um elemento que vai se repetir de outras formas ao longo do filme, como os trilhos do trem que durante um devaneio se transformam na água da chuva, ou na estrada que se transforma em um mar durante uma tempestade. Essa fluidez toda tá ali como parte da já mencionada espontaneidade na ilustração, mas mesmo assim isso não deixa de compelir toda a base da linguagem cinematográfica. A gente também vê esse tipo de mudança na montagem, seja de forma mais direta, com os fades da paisagem surgindo e desaparecendo, ou em cortes combinados, que tem uma vitalidade ainda mais significativa nessa dialética entre personagem e ambiente.
E essa interação muitas vezes soa como um processo de troca entre a imaginação e a realidade, e o que faz muito sentido considerando o crescimento desse personagem como pessoa mesmo, a sua transformação individual, aquela que só se obtém ao longo da vida vivendo. Por isso, em todas essas cenas em que a gente vê o menino observando o mundo, é como se o mundo inevitavelmente observasse o menino também. E é aqui que as coisas vão para além do pessoal. Enquanto as mudanças imaginadas pelo menino têm todo esse ludismo encantador do olhar infantil, as transformações do mundo são muito menos criativas e cativantes. O êxodo rural, como consequência do processo de industrialização, é o melhor exemplo disso, porque traz as transformações do espaço e da sociedade que vão aparecendo ao longo de todo o filme. Das poucas condições de trabalho no campo, às jornadas às favelas, às fábricas nos centros urbanos. Ainda são transformações, são mudanças geográficas e familiares, como a gente bem vê aqui, mas através do mundo, isso parece ser feito por uma força muito mais opressiva. E de fato é, desde um patrão explorador das descendências coronelistas a um regime fascista que marcha pela cidade. E nesse quesito é que a gente vê a mudança do processo de criação do homem. Nós deixamos os métodos de transformação para abraçarmos os métodos de produção. No filme isso é explorado mais especificamente ali pela presença do algodão, que na verdade é uma representação do capitalismo mesmo, começando pela colheita para ir até a sua transformação em produto. Tanto é que é a partir desse contato que os cenários ao redor do menino deixam toda aquela individualidade da primeira cena para ganharem uma forte carga de repetição da mercadoria. Não é mais o algodão que formava as nuvens, é tecido, camisetas, material de exportação. Tudo estampado sem a mínima sugestão de diferenciação. E conforme esse sistema vai se intensificando, a imaginação transformadora do menino parece cada vez mais ameaçada, oprimida pela intensificação da transformação industrial do mundo. O menino começa a ser transformado de volta, mas o resultado dessa mudança é uma busca por mimetismo, por ser embalado como mais um dos objetos, por ser vestido como mais um dos soldados. Em outras palavras, é a realidade. A transformação do mundo sobre o menino é essa, a de mudar sua visão para aquilo que nós, que também já fomos mudados, conhecemos muito bem. E isso seria trágico e irreversível se não pudéssemos ser tocados pela Airgela, que na história a gente vê como esse bloquinho colorido e cantante que cruza o terreno cinza e detonado do mundo. A Airgela é a principal forma de resistência ao autoritarismo e a todas as formas de opressão, como algo que não pode ser tirado da gente, como se fosse essa subjetividade o que justamente a torna tão poderosa. Se você por acaso tá aqui e não viu o filme, o que eu acabei de falar pode não ter feito sentido algum, mas para contextualizar, como eu disse no início do vídeo, todos os diálogos do filme são expressos ao contrário, de trás para frente. E a Airgela é a música tema de O Menino e o Mundo, que sempre é tocada pelo bloquinho colorido que eventualmente cruza a cidade. A alegria aqui é a maior representação dessa liberdade, da mesma forma que a liberdade é a maior representação da imaginação e a imaginação, transformação. Dá pra reparar como cada pessoa cantando essa música é única em roupas e formas, que vão nos levando de volta para aquele cenário fantástico do começo do filme e mais precisamente para nossa infância. E dando uma olhada na letra dessa música, a gente pode ver que o seu único verso fala sobre a passagem do tempo e sobre a possível perda de algo dentro de nós com isso, o que nos lembra do risco da imaginação do menino ao ser atordoado pelo contato com o mundo. Mas é aí que surge novamente o refrão, celebrando a alegria e indicando a possibilidade de resgatarmos o poder transformador da imaginação, mesmo que no meio de um mundo desinteressado em tudo isso. Sendo assim, o menino e o mundo têm suas mudanças marcadas por desejos aniquiladores, que não se importam em imaginar, mas sim em repetir e calar.
é o que nos coloca em risco de perdermos o tempo, e não da forma produtiva, industrializada, mas por meio do caminho da vida e alegria, já que no fim, meninos e mundos estão sempre em transformação. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, eu espero que você tenha gostado. Se sim, você pode se inscrever no canal e ativar o sino se você ainda não fez isso. Curtir, compartilhar o vídeo, porque todas essas coisas ajudam bastante o canal. O Menino em um Mundo é simplesmente uma das melhores animações que eu já vi na minha vida, e eu recomendo muito que você vá assistir se você ainda não fez isso. Mas é isso, eu novamente agradeço pela sua atenção, e até mais.